12ª semana. Nós teremos hoje, estamos iniciando, Jaque e Pedro, que estão aqui presentes, nossos convidados, nós estamos iniciando a discussão das situações didáticas. Então, dedicaremos duas semanas à discussão das situações didáticas. A turma já já assistiram a videoaula correspondente, já fizeram a leitura do texto correspondente e agora estão participando da aula remota. E aí, nós, desde a semana passada, nós estamos convidando colegas para apresentar relatos de experiência. Então, eles estão se aproximando agora da discussão dos relatos de experiência. Tá? Então, nós trabalhamos com fragmentos, trabalhamos com várias gravações, né, vários vídeos que estão lá no canal, e agora, né, a semana passada, a Marina fez a apresentação do trabalho que ela fez no ano passado durante a pandemia, lá na EMEI Nelson Mandela. Hoje nós convidamos a Jaque e também o Pedro. Então, turma, a nossa proposta é que a Jaque faça a apresentação do relato. Na sequência, o Pedro faça a apresentação do relato. A Jaque já avisou, ela tem que sair em seguida para cuidar da Lara e do Bruno, né? E se cuidar também, né, Jaque? A gente agradece muito. O Pedro também, se quiser continuar depois da apresentação, tudo bem. Se não quiser, também está tudo bem. Mas, de antemão, a gente agradece muitíssimo a Jaqueline, muitíssimo Pedro. Eles sempre estão à disposição. Todos os anos eles vêm contribuindo com a formação dos estudantes, e essa participação é muito importante. Tanto a Jaqueline quanto o Pedro são professores da Rede Municipal de Ensino. A Jaqueline é professora do CIEJA, aluna Jéssica Herculano. Nunes Herculano. Jéssica Nunes Herculano, famoso CIEJA Butantan. E o Pedro é professor da EMF Júlio Mesquita, a famosa EMF Júlio Mesquita, né, Pedro? Depois você fala para a turma por que ela é tão famosa assim, pelo menos para mim, tá, Pedro? Então, gente, é isso, né? Nós vamos pedir para a Jaque e para o Pedro apresentarem o relato. Vou pedir para que vocês não mencionem as situações didáticas, né? Vocês não identifiquem as situações didáticas, claro que vocês vão ter que falar delas, mas não identifiquem pelo nome as situações didáticas, porque o exercício aqui com a turma vai ser justamente esse, tá? Então, se a Jaque falar assim, olha, eu fiz isso por causa disso, pronto, já matou aqui a atividade. A atividade é exatamente estimular a turma a fazer a leitura da prática, a leitura da experiência que for relatada e tentar identificar. Hoje, vocês viram lá na videoaula, né? Hoje nós estamos falando de mapeamento, nós estamos falando de vivência, de ressignificação e de leitura da prática corporal. Lá na semana que vem, aprofundamento, ampliação, registro e avaliação. Então, hoje as 4 primeiras, lá na semana que vem, as 4 segundas. Novamente, agradeço muitíssimo, Jaque, agradeço muitíssimo, Pedro. Como sempre, vocês são queridos, né? E estão sempre aí à disposição. Então, Jaque, a palavra é sua. Ok, Marcos, obrigada. Bom, boa noite a todas e todos. Sou a professora Jaqueline, sou professora de Educação Física e atuo no CIEJA, aluna Jéssica Nunes Herculano. Eu não sei se alguém aqui já fez algum estágio no CIEJA. Ai, Marcos, posso projetar a apresentação? Por favor, Jaque. Estou habilitada? Estou, né? Sim. Tá, deixa eu só compartilhar aqui um momentinho. Oi, Jaque. Oi. Posso pedir uma licencinha? Que a minha internet está bem ruim, então eu vou precisar desligar a câmera aqui, tá? Sem problema, Raquel, fica à vontade. Obrigada. Vocês já estão vendo o slide, né? Estamos vendo. Você pode, embaixo, ocultar essa barrinha azul. Tá perfeito, já. Tá. Eu vou falar um pouquinho sobre um relato realizado em 2016. Acho que diferente da Marina, né? O ano passado
além de todas as questões da pandemia, do trabalho remoto, eu tive uma bebê, então eu fiquei um período também em licença maternidade, então as coisas também não aconteceram tão bem, então o Marcos falou que poderia ser um relato antigo, e eu fiz uma opção de trazer um relato de 2016, tá? Então eu vou ler no CIEJA Butantã, que é como é conhecido o CIEJA, aluna Jéssica Nunes Herculano. Então, primeirinho, assim, bem por cima, o que é o CIEJA. CIEJA é o Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos, e é uma escola que só trabalha com a modalidade de educação de jovens e adultos. Então, para estar no CIEJA, o estudante tem que ter, no mínimo, 15 anos, tá? Então, a gente tem a EJA nos períodos da manhã, da tarde e da noite. E tem uma especificidade, né, além de muitas outras, que é o tempo reduzido. O turno de aula tem 2h15. Então, a gente tem 6 turnos de aula por dia, tá? Para atender a demanda dos estudantes jovens e adultos, que não são só aqueles trabalhadores do horário comercial, mas as pessoas que não querem estudar à noite, as pessoas que trabalham na madrugada. Então, é uma escola que atende um público específico com relação à educação de jovens e adultos, tá? Quem são os estudantes? Os estudantes são, em sua grande maioria, os trabalhadores, né? Idosos e idosas, donas de casa, né? Então, as mulheres que exercem o trabalho não remunerado nas suas casas. No nosso CIEJA, nós temos bastante estudantes com deficiência, tá? É um público bem presente. E um grupo de estudantes mais jovens, né? Que vem chegando na educação de jovens e adultos, que são os estudantes adolescentes, né? E alguns deles fazem parte do grupo que está em liberdade assistida. Então, eles estavam cumprindo medida socioeducativa e ficam frequentando a escola neste CIEJA especificamente. O CIEJA está localizado ali na beirada da Raposo Tavares, da rodovia Raposo Tavares, também próximo aí da USP, né? Vários estudantes da Faculdade de Educação e dos cursos de licenciatura da USP costumam fazer alguns estágios lá, talvez alguns de vocês já tenham feito, né? E é uma escola muito pequena, ela era uma casa que foi adaptada para receber esse projeto, né? Que ele era SEMES, enfim, depois ele vai virar o CIEJA, mas uma das características é ser esse espaço acolhedor, pequeno, e que recebe um número grande de pessoas das mais diversas regiões da cidade, tá? A gente recebe muita gente de outros municípios, Cotia, Taboão da Serra, Caucaia, enfim, é uma escola de passagem, tá? O fato de estar na beirada da rodovia Raposo Tavares faz com que as pessoas parem, né, no seu caminho de ida ao trabalho ou de retorno para casa para estudar. Esse trabalho foi realizado com as turmas dos módulos 1 e 2, então as etapas inicial, né, etapa de alfabetização, onde os alunos estão com as professoras alfabetizadoras, com as pedagogas, tá? E neste contexto aí, nós tínhamos 26 estudantes com deficiência que estavam nessas 4 turmas que fizeram parte aí desse relato. Então, aqui é um espaço da escola, é uma casa, né? E nós não temos quadra, nós não temos um pátio. As aulas de educação física são realizadas aqui na rua. Então, essa parte aqui da frente aqui é a nossa quadra improvisada. E aí, como que a gente chegou, né? Por que nós chegamos no tema vôlei, tá? Aí, Marcos, estava escrito mapeamento. Agora que eu vi, tudo bem, né? Bom. Tudo certo, Jaque. Nós fizemos um mapeamento sobre as práticas corporais que os estudantes se interessavam, né? A partir do momento, depois do trabalho realizado, e havia um interesse em esportes coletivos, tá? A gente conversou um pouquinho sobre o que tinha sido estudado e muitos alunos traziam essa demanda de fazer trabalhos em grupos e coisas com competição. Isso rolava, né? Naquele mesmo momento, a gente estava pensando em discutir no trabalho com as professoras pedagogas, elas tinham um tema que era
organização dos... Não, o tema delas era supermercado, desculpa. E eu fiquei pensando, tipo, viajando, o que eu poderia trazer que dialogasse com o tema supermercado. O Marcos me deu a ideia de ir na Decathlon, falar sobre o supermercado das práticas corporais. Eu lembro disso, Marcos. Mas, enfim, a gente não conseguiu chegar em nada. E aí, durante o mapeamento, enquanto a gente foi conversando e tentando entender um pouquinho sobre quais práticas circulavam, né, no entorno da escola e o que os estudantes conheciam, uma das coisas era esses esportes coletivos tradicionais, futebol, basquete, vôlei. O handball não aparece muito. E aí a gente foi pensar em o que seria possível fazer daquilo neste espaço que nós tínhamos aí na escola e pensando nos sujeitos dessa escola, né? E aí eu acabei escolhendo o voleibol, mas especificamente o voleibol dos idosos, tá? E eu pensei no voleibol dos idosos por conta da questão espacial, tá? Imagina a gente jogando um vôlei ali, rola uma cortada e vai parar uma bola na Raposo Tavares, mesmo dado rodovia paralela. E o voleibol de idosos, ele tem uma questão que é poder segurar a bola, ela não é rebatida, ela é segurada, né? Então eu lanço a bola, seguro, jogo para o meu par e ele segura a bola e depois eu lanço sempre segurando. Então, em termos de segurança para a realização das práticas ali na beirada da escola, ali na beirada da Raposo, seria mais possível, tá? E aí a gente foi escolhendo, e eu acabei escolhendo essa tematização do vôlei adaptado à terceira idade. Aqui a gente tem alguns objetivos do trabalho, né? Conhecer, ressignificar e aprofundar e ampliar os conhecimentos dos estudantes a respeito dessa modalidade esportiva. Compreender a necessidade de participação pessoal e coletiva no processo de construção, ressignificação das regras oficiais para atender às demandas específicas do grupo. Analisar criticamente a organização tática das equipes durante as aulas, propondo novas possibilidades de ação. Participar e explicar o processo de seleção das equipes ou grupos de trabalho visando a equidade da prática. E conhecer e vivenciar movimentos, técnicas e táticas do esporte estudado, assim como construir novas formas de se jogar que se ajuste à necessidade do grupo. E aí a gente passou por alguns momentos, e aí acho que depois, Marcos, dá tempo de eu passar um videozinho? Dá sim, Jaque, dá sim. Tá. Então a gente foi experimentar o jogo, né? Então eu apresentei um vídeo mostrando que o vôlei de idosos, ele não é uma criação, eu não inventei o vôlei de idosos lá para fazer uma adaptação na escola. Ele é um esporte que existe, os idosos participam, eles treinam, eles vão em campeonatos, eles têm os seus times, as suas equipes. Então, era importante entender que isso é uma prática que existe, tá? Fora da escola. E aí, apresentei um vídeo, mostrei, e a gente foi experimentar, a gente foi jogar. Para isso, era necessário conhecer as regras, né? Para isso, era necessário ver os movimentos. Então, alguns vídeos foram passados durante o trabalho para a gente entender um pouquinho, tá? E aí, para mudar algumas coisas com relação à nossa ação. Logo no primeiro dia que eu experimentei, que a gente foi para a quadra jogar, para o nosso espaço jogar, alguns estudantes mais jovens, né, os adolescentes, falaram, não, mó chato isso aqui, esse negócio é chato, vamos jogar o vôlei normal, vamos fazer o vôlei... Só que o que eu percebi, eles não estavam entendendo como funcionava o jogo, né? Muitas vezes eles pegavam a bola e jogavam na mão do time adversário. Eles não estavam entendendo que era a mesma lógica do vôlei tradicional, de jogar a bola no chão da quadra adversária para pontuar, né? Alguns por pouca experiência, alguns porque não entenderam mesmo, e os adolescentes reclamando que jogo de velho é chato pra caramba, que eles não queriam fazer. E aí eu trouxe os vídeos, né, e mostrei, e falei, ó, não é bem isso que vocês estão pensando, a gente pode pensar em jogar contra um time de idosos. Eu dei uma pesquisada e sabia que havia alguns times de idosos aqui no entorno da escola, e aí a gente se propôs, então, estudar um pouco do vôlei e tentar fazer esse jogo com o pessoal idoso, né, com os estudantes mais velhos, os estudantes não, com os jogadores de vôlei dessas equipes. E aí, durante todo o processo, né, durante todo o estudo, a gente foi notando algumas coisas, né?
Como vocês viram lá na foto, o espaço é bem pequeno, é bem ruim. Então, não tem um espaço do tamanho de uma quadra oficial. A rede, ela era amarrada em 2 árvores ali na quadra, então não tinha altura de uma rede oficial. Recapearam agora, durante a pandemia, o chão da quadra lá tá melhor, mas tinha a árvore estava estourando uma parte do chão, então era bem ruim. Então, tudo isso foi meio que chato para alguns, né? Porque, tava muito fácil, enfim. E aí eu fui percebendo que eles queriam entender um pouco mais e que precisavam melhorar algumas coisas. Algumas mulheres, principalmente, né, as senhoras mais idosas, elas tiveram pouquíssimas experiências com bolas corporais, né? Quase nunca brincaram com bolas porque foi tirado delas esse direito. Em geral, elas cuidaram dos seus familiares, cuidavam dos irmãos quando eram criança e não tem essas experiências com bola. Então, o que parece ser muito fácil para a gente que é lançar e receber uma bola, para alguns deles é bem difícil. E isso também para os estudantes com deficiência, tá? Vocês viram que tinha, acho que 24 estudantes com deficiência na turma, né? Então, depois eu vou passar algumas cenas. E aí, em alguns momentos, a gente precisou treinar esse lançar e receber a bola. Porque senão, era lançava a bola, ponto. Aí, depois, lançava a bola, ponto. Então, o jogo ficava chato, não tinha uma dinâmica do jogo, o jogo não acontecia, era saque, ponto, saque, ponto, saque, ponto, e as coisas ficam muito chatas. Então, em alguns momentos, a gente precisou ir lá e experimentar, lançar e receber, vivenciar um pouco desse lance com a bola. A gente precisou entender o que é o rodízio. No vôlei de idosos, a cada ponto, todo mundo troca de posição. A mesma pessoa não fica sacando o tempo todo para não beneficiar um bom sacador, né? Então, a cada momento que faz um ponto, há um rodízio. E aí, em alguns momentos, a gente fez algumas marcações de espaço, né? O que cada um tinha que cuidar do seu espaço, porque algumas pessoas que tinham uma mobilidade reduzida, elas tinham mais dificuldade, quase não saíam, enquanto alguns mais jovens, eles iam em cima de todo mundo. Então, durante todo o trabalho, a gente foi precisando entender um pouquinho da dinâmica do jogo e experimentar algumas coisas que eles não tinham vivenciado. Dá para ver algumas setinhas aqui, né? Então, eu precisava identificar, lançou, foi ponto, eu preciso vir para essa outra posição. Depois a gente vinha, vocês vão ver depois no vídeo que isso aparece. E durante esse trabalho, né, de assistir alguns vídeos, de jogando, de melhorando esse lançar e receber, o jogo foi ficando melhor. Então, a gente conseguiu colocar algumas regras, entender um pouco mais o que era lançar atrás, quando é ponto, porque muitas vezes lançava, batia na mão da pessoa da outra equipe e ia para fora. E aí eles, foi para fora, foi para fora, foi para fora. Eu falei, foi para fora, mas bateu na mão de alguém. Então, entender quando era ponto, quando não era ponto, para a gente entender isso. Neste momento, a gente também conseguiu marcar essa visita ao Sesc Pinheiros para fazer uma vivência com o time de voleibol de idosos do Sesc Pinheiros. Então, isso foi bem legal, porque isso deu uma animada nos estudantes, né, com relação a ir jogar num outro espaço, jogar com quem conhece da coisa. E como a gente tinha mais alunos jovens do que idosos, eles estavam muito certos de que eles iam lá e iam ganhar todos os jogos, porque a gente era mais jovem. E a gente ia jogar contra os velhinhos e, já era, né? Tipo, velhinho é velhinho e pronto. Aqui temos algumas cenas em que o que estava acontecendo? Muitas vezes, quando o jogo eles lançavam a bola na mão do colega, né? Então, eles jogavam facilitando o jogo. E a gente foi tentando falar, você precisa olhar um espaço vazio e tentar acertar a bola naquele espaço vazio, dificultar. Então, a gente realizou alguns jogos em que eles tinham que acertar alguns pontos para ir experimentando esse lançar e receber por cima da rede também. Aqui, já no final do trabalho, né, quando a gente foi fazer essa visita no Sesc, mas aí eu vou deixar depois para mostrar um pouquinho no vídeo, né, para vocês verem um pouquinho. E eu tinha combinado de levar 20 estudantes, né, que era mais ou menos a quantidade que o pessoal lá do Sesc comportaria. E conforme a gente foi marcando essa ida, né, ao Sesc, várias pessoas começaram a me dar o nome, dando nome, já estava com 30, 32, 35, 42, e eu não tinha limite, porque a gente não ia de ônibus fretado, a gente ia de ônibus de linha. Então, no ônibus de linha, cada um por si, não teria limite.
e acabei chegando lá no SESC com mais do dobro da quantidade de pessoas que a gente havia combinado. E eu falei para o professor, né? Falei, olha, eu não consegui deixar ninguém de fora, tal. E a gente conseguiu se organizar e todo mundo fazer essa vivência. O que foi legal quando a gente chegou lá? Meu, é um puta espaço bacana, uma quadra emborrachada, piso oficial, altura da rede oficial. E os meus alunos ficaram desesperados. Tipo, Jaque, não era assim que eu imaginava. Não era tão alto assim. Eu vi no vídeo, mas eu não imaginava. E aí a gente foi jogar contra os idosos, porque mesmo a partir dessas questões, né, de ser tudo diferente do espaço que a gente fazia, eles achavam que o fato dos idosos serem mais velhos seriam, a gente daria conta, né, de superar isso. E foi bem bacana que a gente perdeu todos os jogos. Desculpa. E os alunos do SESC, né, os estudantes, os jogadores lá de vôlei, eles vinham, ajudavam, davam dicas. Eles o tempo todo tentavam, né, explicar, ó, se posiciona aqui, isso é falta, não pode fazer. Mas mesmo assim, a gente não conseguiu. Por quê? Não havia o hábito de jogar com a rede naquela altura, com um espaço daquele tamanho, né? Uma quadra inteira dava quase 2 da nossa. Mas foi muito legal porque eles conseguiram reconhecer que o fato dos jogadores serem idosos não faz com que fique mais fácil. Não é porque ele tem, se eu não me engano, o jogador mais velho deles tinha 92 anos. Mas, meu, era um senhor super ativo, lançava, fazia vários pontos. E isso foi também trazendo um pouquinho dessa ideia de que o idoso não é aquela pessoa que, por ter mais velha, vai estar atrofiada, não consegue se mexer, não consegue lançar, não consegue jogar. E aí, depois eu vou passar o videozinho para vocês, para ver um pouquinho, porque muitas vezes eu vou falando e a gente não consegue ter um pouco da dimensão, né, de que são todos esses sujeitos na mesma aula, fazendo a mesma coisa, né, porque todo mundo jogou vôlei. Em alguns casos, e aí eu separei 2 vídeos de algumas estudantes com maior comprometimento, mas elas estavam lá e elas foram, tá, no SESC, elas participaram de toda a aula durante todo o processo, elas foram no passeio, elas jogaram e elas contribuíram, tá? E aí, depois de todo esse processo, né, a gente foi trabalhando, assistindo os vídeos, jogando, reconhecendo algumas coisas. E aí, o que nós aprendemos, né, com o que os estudantes relataram no final, que os idosos são melhores que nós. Então, eles reconheceram que não é porque são mais velhos, né, que são idosos, que eles não sabem. Eu entendi que tem que trocar de lugar, então, para algumas pessoas, ela aprendeu durante esse processo que existia um rodízio. Eu entendi, teve gente que não entendeu, passou todo o processo e não entendeu quando era um ponto. Para ela ainda era muito abstrato quando era um ponto, ela não entendia. Eu aprendi a pegar a bola. No dia do SESC, eu consegui segurar a bola 2 vezes. Então, para algumas pessoas ter conseguido fazer uma recepção, né, 2 vezes naquele dia foi muito marcante. E uma pessoa relatou que o saque é atrás da linha. Então, a gente consegue enxergar aqui algumas aprendizagens da ordem corporal, né, das experiências corporais, do entendimento da regra, da compreensão de que os idosos não são aquelas pessoas que não fazem, que não servem mais para nada, que não fazem nada. Eu acho que isso dá para perceber um pouquinho, né? E a gente desconstruiu aquela ideia de que o jogo do idoso é chato, que o esporte, que aquela prática de velho era chata. A gente foi fazendo um trabalho e foi bem bacana que esse rapaz que falou isso no dia, ele teve muitas dificuldades e reconheceu isso, né? Aí aqui eu separei um videozinho. Peraí, Marcos. Eu vou passar rapidinho esse aqui. Quanto tempo eu tenho ainda, Marcos? Jaque, a gente, na verdade, estava preocupado com o seu tempo, né? Ah, tá. Dá tranquilo para você fazer, porque nós não chegamos nem às 10 horas ainda. Tá. Não, tá em silêncio por aqui, lá embaixo. Acho que tá tudo sob controle. Eu não sei se eu cliquei para pôr o som. Vocês estão ouvindo o som? Não. Não. Deixa eu só... Porque aqui é diferente. No seu aqui, quando eu
quando eu ponho aqui, ele aparece para eu colocar o som? Você tem no YouTube também esse vídeo, né? Se você quiser pôr do YouTube, acho que funciona bem. Tem, pode ser. Pode ser. Então, peraí. Na apresentação tem o link. Deixa eu ver se vai. Não estou compartilhando minha tela ainda, tô? Não. Tá, deixa eu só ver aqui, porque eu não sei se os links que estão aqui estão corretos. Desculpa, gente. Eu tinha feito... É porque normalmente no Zoom, quando eu vou pôr, ele aparece para eu colocar o vídeo no Teams. Para eu incluir o som. Não foi, né? Não. Peraí. Jaque, para mim já tá no ponto aqui. Se você quiser, eu solto o vídeo. Solta para mim, por favor. Aqui tá meio devagar. Peraí que tá rodando um outro vídeo aqui que eu não consigo parar a música. Ah, eu consegui aqui, Marcos. Posso soltar daqui? Já subiu Pode sim, pode sim. Ah, você pôs? Eu pus. Quer que eu solte? Eu não sei qual que tá agora. Eu tô vendo a minha tela. Então, agora é você. Pode soltar. Então, acho que agora vocês conseguem ver um pouquinho dos sujeitos que estão, os corpos, o espaço. Acho que tudo isso... esqueci de mencionar que a gente usou algumas bolas diferentes para ajudar também esses estudantes, tá? Essa é uma bola de espuma que facilitava, principalmente para os alunos com deficiência, e depois não atrapalhava para os alunos sem deficiência, então a gente permaneceu com essa bola, tá? Acho que é legal perceber, né? Ó, tem um jovem que vai para frente, para trás, não deixa ninguém jogar. Tudo isso foi sendo trabalhado, discutido, para a gente conseguir fazer com que todo mundo pudesse participar do jogo, né? Então, acho que dá para ver um pouquinho. A gente precisava orientar no momento do rodízio. Esses são alguns momentos em que a gente está trabalhando um pouquinho esse lançar e receber a bola, que foi fundamental para que o jogo acontecesse depois, né? Acho que as primeiras cenas vocês viram quase todo mundo vindo receber a bola e batia a bola e caía. Isso deixava a dinâmica do jogo bem chata. Então aí, ó, tem que sacar atrás da linha, mas não adianta.
Essa senhora tinha 85 anos, dona Mitil. É legal observar, ó, tem senhoras de saia, eles estão de chinelo, estão de camisa social. No CIEJ a gente preserva muito para manter os estudantes. É a aula que precisa pensar nas especificidades lá daquela escola, não os estudantes têm que se adaptar à aula de educação física, tá? Uma das alunas aqui de camiseta listrada, ela tinha deficiência auditiva, então para ela eu ia fazendo alguns sinais. Aí é o dia que nós fomos lá no Sesc. Ô, Marcos, eu posso passar aqui rapidinho? Peraí. Esse outro aqui, que tem só alguns estudantes com deficiência que no vídeo ali, nem todo. Mas que a gente estava aqui a gente estava tentando acertar a bola no banco, né? A atividade era de tentar acertar. E aí acho que é legal para a gente ver as diferenças dos corpos, né? Então, estão aí pessoas com dificuldade de locomoção, alunos só com deficiência intelectual. Depois eu vou mostrar a Dona Maria. A Dona Maria não tinha praticamente nenhum movimento, tá? Ela tem até a tábua para apoiar o braço. E aqui, só um minutinho. Eu não deixei aqui, tudo bem, não tem problema. É o do Sesc. Não, estava aqui sim. Um pouco de como foi a vivência lá no Sesc. Então, aí estão os alunos do vôlei, né, lá do pessoal do Sesc, e os alunos do CIEJA. A Raíssa tem uma deficiência intelectual e junto com uma deficiência física, né, ela participou.
Esse senhor que está aí com a bola na mão agora, ele é pai de uma aluna com deficiência. Ele foi levá-la, né, no dia da atividade lá e pediu se ele podia jogar também. E aí ele entrou também no time. Marcos, acho que é isso. Não sei se tem. Porque você pediu para não falar algumas coisas. E aí. Jaque, acho que está excelente, né? Deu para ter uma boa visão do trabalho realizado. Nós vamos passar direto para o Pedro, tá? Para que todo mundo veja também outro trabalho, outro segmento, outra modalidade, né, de ensino. Tem modalidade regular, modalidade de educação de jovens e adultos, educação especial, educação quilombola, etc., né? E aí, Jaque, se você quiser permanecer, fica à vontade, tá? E aí depois a gente faz uma conversa com vocês dois e com a turma sobre as situações didáticas. Tudo bem? Você está sem microfone, Jaque. Eu acho que as coisas já não estão mais tão sob controle lá embaixo. Bom, eu acho que eu preciso sair. Eu peço desculpa para vocês. É bem ruim, né? Falar e ir embora, porque depois às vezes as pessoas querem perguntar alguma coisa. Mas peço desculpas aí ao Pedro também de não poder assistir aí. Mas é porque a demanda ali embaixo, esse horário é bem difícil. Depois melhora, Jaque. Melhora? Depois melhora, fica tranquila. Mas quantos anos leva para melhorar? Tem que ir treinando desde pequeno, né? Então faz que nem eu fiz. Na defesa eu mandei para casa da avó. Que ela voltou, hoje ela voltou para a escola, então acho que também está entrando a rotina do sono, agora é a hora do banho, enfim, e aí começa já a precisar da mãe lá embaixo também. Peço desculpas aí vocês, talvez se tivesse alguma pergunta, tal, mas a demanda aqui é grande. Jaque, a gente só agradece. Muito obrigado mesmo, tá? Obrigadão, Marcos. Qualquer coisa, acho que você tem conhecimento aí do relato e pode responder, pode ajudar os estudantes, tá bom? Boa noite, Jaque. Obrigada. Boa noite, pessoal. Desculpa e tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Vamos lá, Pedro. A palavra é sua. Obrigado, Pedro. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Super bem. Beleza. Bom, agradecer, né, o convite. Eu vou apresentar um relato para vocês. É um relato do Ensino Fundamental 1. É uma turma, são duas turmas, A e B, do primeiro ano do Ensino Fundamental 1. Né? Esse relato aconteceu no ano de 2019, né? Eu vou apresentar, assim, eu separei mais fotos para eu ir comentando mesmo com vocês, e aí acho que no final, né, a gente faz aí as considerações, as perguntas. Deixa eu tentar transmitir para vocês aqui. Vocês estão vendo o slide? Estamos sim, Pedro. Tá. Então, depois, né, que a gente passou aí o semestre todo, a gente deu esse nome, né, Brincadeiras de Desenhos Animados, Barbie, Suzy, Hot Wheels e Pokémon, né? Essa escola é uma escola localizada na Vila Madalena, na Rua Fradique Coutinho, né? Então, é um lugar lá com pouca residência e muita empresa, assim. É um local, é uma região lá bastante cara da cidade, né? Então, a maioria dos estudantes, eles também não residem no bairro, né? Tem muita gente que trabalha nos arredores, né, do bairro, nas empresas,
e aí matricularam, né, os filhos e as filhas nessa escola. É uma escola que ela está ficando menor a cada dia que passa, né, por conta dessa redução de matrículas. Já em 2019 não era uma escola tão grande. Essa turma ela é do primeiro ano e atrás daquele toldo é a sala deles, né? Naquela parede amarela. Para que vocês localizem, né? Então, essa não é uma quadra, ela é um pátio, né? É um anexo, né? Do lado da escola, do prédio da escola. Essas duas janelas que vocês estão vendo ao fundo, na verdade, as três janelas, uma delas é a secretaria, a outra é a sala dos assistentes de direção, e essa aqui do canto é a sala dos professores, né? Então, tudo que a gente fazia, né? As coisas que a gente estudava, as brincadeiras que a gente brincou nesse espaço, né? Tava todo mundo aí da escola ouvindo e às vezes vendo, né? E aí eu começo a perguntar para eles o que eles fizeram na educação física, na EMEI, né? Então, a maioria deles veio de uma EMEI que é perto dessa escola também, e aí eles começam a contar algumas brincadeiras, e eu vou deixando que eles, né, vão fazendo essas brincadeiras, eles vão fazendo essas brincadeiras, eu pego um caderninho e fico registrando o que eles estão fazendo, e aí eles começam a fazer muitas brincadeiras e eu vou perguntando para eles, né? Então, em um determinado momento, eles estavam brincando de Barbie, no outro determinado momento, eles estavam brincando de polícia e ladrão, aí o outro, eles estavam brincando de caçar Pokémon, o outro, eles estavam brincando de Hot Wheels, e eles foram falando várias brincadeiras, e aí eu pedia para que uma das pessoas, né, uma das crianças, explicasse essa brincadeira para os demais colegas, para que a gente pudesse vivenciar, né, aquela brincadeira naquele dia. Mas não dava muito certo, né? Eles se dividiam em grupos, em pequenos grupos, e começavam brincadeiras, e aí outras brincadeiras, e depois outras brincadeiras. Então, não era sempre que a gente conseguia fazer uma brincadeira da turma toda. Então eu ia perguntando. Aqui, elas fazendo uma brincadeira de luta, né? Importante também é que aqui a gente tem a quadra e ali o intervalo do ensino fundamental 2. Então ficava bastante barulho, né? Os jovens lá do ensino fundamental 2 às vezes entravam, né, no espaço que a gente estava tendo aula de educação física, os pequenos também às vezes iam lá para o outro lado, e aí muitas brincadeiras de puxar, de, né, empurrar, e aí eu ia perguntando o que eles estavam fazendo, quais brincadeiras eram aquelas, né? Numa das ocasiões, eu pedi para que eles desenhassem algumas brincadeiras que eles conheciam, que eles gostavam. E aí o Gabriel desenhou um Pokémon, né, um Pikachu. Aqui, o outro Gabriel, acho que é Gabriel M esse. Esse é o Gabriel C e esse é o Gabriel M. Desenhou o Ben 10, né, uma brincadeira de Ben 10. Aqui era uma brincadeira. Eu não lembro que brincadeira era essa, mas ele desenhou a quadra, né? E aqui a Barbie, né? E aí eu fui pedir, e eles continuaram com essas brincadeiras, né? Eu comecei a reparar que muitas dessas brincadeiras eram de youtuber ou eram de desenhos animados, né? Então eles fizeram brincadeiras que eles falavam que era do Lucas Neto também. Eu não me recordo especificamente outros youtubers, mas
Lembro que tinha muita brincadeira de desenho animado, e uma das coisas que eu fui tentando é fazer com que a turma toda brincasse de uma brincadeira, de uma ideia que uma das crianças tinha pensado. Mas, de novo, não dava certo. Nessa imagem, enquanto alguns estão brincando aqui na frente de Ben 10, lá no fundo elas estão brincando de outra coisa, né? Não sei se é de Suzy, se é de Barbie. Eu tenho um videozinho, vamos ver se vai rolar, se ele vai funcionar direitinho. Vocês me avisem se tiver ruim, tá? Combinado. O Pedro. Eu tenho, não rodou, eu tenho aqui uma segunda, um plano B aqui. Só um minutinho. Conseguiram ouvir, né? No começo ficou meio baixinho, mas depois você aumentou, deu para ouvir bem. Quer que eu coloque o começo de novo? Acho que não é necessário, Pedro. Tá. Então, como não sei se vocês conseguiram, né? Mas eles dividiam em grupos e cada grupo estava brincando de um desenho animado. Tinha um grupo que estava fazendo a festa da Barbie, tinha um grupo que estava fazendo a festa da Suzy, tinha um grupo fazendo Ben 10 e um grupo fazendo Pokémon.
o que eu comecei a perceber também é que eles alternavam, né, entre os grupos e que, às vezes, essas brincadeiras se relacionavam. Então, eles misturavam, né? E aí eu fui perguntando para eles se isso era possível, se misturar os personagens, se não tinha problema, se era legal. Alguns reclamavam, e aí a gente foi perguntar, questionar com eles quando que algo não é legal ou quando que algo não tá bom na brincadeira, né? Então, às vezes, eles diziam que não sei quem estava roubando, ou eles saíam de uma brincadeira dizendo que tais crianças não sabiam brincar, né? Numa das ocasiões, a escola ela é num vale, né? Num pequeno vale. E dentro do muro da escola tem um grande barranco. Não sei se eu consigo mostrar para vocês. Não, porque eu estou sempre de costas para esse barranco. Mas aqui dá para ver, né, lá em cima, ó, aquelas árvores. Então é um terreno bem íngreme, com árvores bem grandes e um pouco de folha e de mato. E numa das ocasiões, a gente fez algumas brincadeiras lá. Eles falaram assim: professor, a gente pode fazer o Pokémon ali, a gente pode fazer alguma luta do Ben 10. E aí, conforme eu deixei, eles estranharam muito, porque as outras professoras, nos outros espaços, né, ninguém frequenta muito aquele lugar. E aí eles acharam a novidade, né, muito interessante, eles gostavam daquele espaço. E aí, numa das ocasiões, eu não estava na escola e eles começaram a usar aquele espaço, dizendo para todo mundo que o professor Pedro tinha autorizado e que eles estavam com o professor Pedro. Provavelmente algum adulto que estava nesse dia não checou, né, se eu estava na escola ou não. E aí eles ficaram lá usando bastante aquele espaço lá em cima, até que quando eu fui para a escola novamente, eu fui questionado pela direção da escola se eu tinha deixado, né, elas e eles utilizarem esse espaço, que era um espaço perigoso, que era um espaço que as crianças iam se sujar, porque tinha terra, tinha barro, enfim. Então, essa informação era bem importante, porque conforme a gente foi fazendo a brincadeira, aqui está um dia que eu pedi para eles me mostrarem, né, como que eles tinham feito a brincadeira. Então, eles estavam brincando de caçar Pokémon nesse espaço. Mas não era todo mundo que conhecia sobre essa brincadeira Pokémon. Então, se você não sabe o nome dos bichinhos, se você não sabe o nome dos treinadores, se você não sabe como funciona uma batalha Pokémon, você não conseguia brincar, né? Então, conforme eles foram brincando, uma das crianças foi nesse ano, ela me disse que tinha ido no cinema assistir um filme chamado Detetive Pikachu. E aí é engraçado que esse filme ainda estava no cinema e eu consegui uma versão paralela dele, né? Uma versão aí alternativa desse filme. E a gente exibiu para as crianças na escola. E aí as crianças assistindo o filme do Detetive Pikachu. Essa daqui é a sala deles, né? Então, bem do ladinho tem uma sala de televisão lá, uma sala de. É usada para um monte de coisa, né? Até para eles dormirem depois do intervalo. Essa salinha é usada, né? Então ela tem um tatame, tem uns brinquedos do lado. E aqui uma das crianças já mostrando que o personagem do filme, que é o Charizard, que ele tinha o card, né? Que ele tinha o cartão do Charizard, né? Eles também começaram a levar esses cartõezinhos, né? Esses cards, e em uma das ocasiões a gente ficou brincando e jogando esse jogo aí que
são os cards são os cards do Pokémon, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, é rapidinho também. E aí, pessoal, como... E aí, pessoal, como é que eles estão jogando? Ô, Christian, deixa elas jogarem. Conseguiram ouvir bem essa? Sim. Essa daí, a maioria das cartas era daquela menininha de que tá com o boné pro lado. Ela se chama Natalie. Ela brincava muito, assim. Ela é uma criança. Ela foi bem importante aí nesse projeto, né? Então ela tinha muitas cartas e aí ela compartilhava as cartas com quem não tinha. Outras crianças tinham as cartas também e aí eles ficavam jogando, né? Então a gente deu um tempo naquelas outras brincadeiras e a gente foi jogar essa brincadeira de Pokémon para que logo depois que a gente tinha assistido o filme. Nesse momento, mais crianças já conheciam os nomes, né, dos Pokémons, já sabiam mais sobre o desenho. Algumas, né, inclusive foram atrás e começaram a assistir, né, o desenho no YouTube, em outros lugares. E aí elas brincavam, primeiro ano do ensino fundamental, elas não conseguiam ler o nome dos Pokémons. Então elas ficavam me perguntando e elas brincavam contando, e aí quando mostrava a carta, a que tinha um número maior no canto superior direito da carta, levava as outras, ganhava dos outros Pokémons. E aí eu percebi, eu li atrás as regras, em umas cartas tinha as regras, e eu percebi que a brincadeira não era daquele jeito assim tão simples, que a regra oficial, digamos assim, era de uma outra forma. E aí eu convidei alunos do 9º ano que também jogavam, também gostavam desses cards, e eles foram lá com a turminha do primeiro ensinar como eles jogavam. Então, eles explicaram tudo direitinho, como que se chamava um baralho com mais opções, né? Que eram decks, onde compravam esses decks, como que você organizava. Eles falaram também, e isso muitas crianças já sabiam, dos tipos de Pokémon. Então, tem Pokémon elétrico, Pokémon vegetal, Pokémon marinho, Pokémon aquático, Pokémon que é o psico, né, que tem um poder psíquico e tal, e que cada um tem vantagem em relação a um outro tipo, né? Isso é muito legal. Por exemplo, o de água tem vantagem em relação ao de fogo. Aí tem o Pokémon de terra. E eles deram uma aula lá sobre a batalha Pokémon e os cards, né? Como que se jogava. O mais engraçado foi que eles deram uma baita palestra, assim, super complexa, e aí as crianças falaram assim: ah, tá bom, mas a gente quer continuar jogando do nosso jeito. E
Bom, o interessante, né, é que agora, pelo menos depois dessa aula, elas sabem por que que funciona. Então, elas pegavam cartinhas de energia e elas jogavam fora as cartas de energia, porque não era de Pokémon, então não prestava para nada. E aí, quando pegava um treinador também, elas não gostavam muito da carta de treinador, porque ele não dá golpe. E aí, os alunos do nono ano foram ensinando mais ou menos como que jogava a partir de determinadas regras. Enfim, continuamos jogando. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa daqui de bonezinho é a Nathalie e ela era líder em tudo, assim, ela jogava, brincava, jogava muito bem. Aqui elas estão separando as cartas pelos tipos. Não sei se vocês conseguem ver a carta vermelha, essa laranja aqui são os Pokémons de fogo, o amarelo, os elétricos. Esse daqui eu não sei. Esse daqui, os aquáticos. Tem alguns eu acho que o amarelo aqui de baixo é o elétrico. Esse rosinha deve ser aqueles psicos lá. Não, esse preto aqui ó, né? E enquanto isso, outras crianças começaram a levar cards que eram das bonequinhas LOL. Então a gente jogou também esses da bonequinha LOL e o funcionamento, as regras eram muito parecidas, muito parecidas. O que mudava era, enquanto umas tinham os Pokémons, outras tinham a bonequinha, né? Mas nem todos tinham as cartas, né? Numa dessas conversas a gente foi ver que era 4,50, 3 cartas acho que 4 cartas na banca de jornal, né? E uma das crianças, ele falou ali no começo que ele era o Pikachu, ele vai dizer que ele pediu para a mãe dele as cartas, né? Não na aula, antes ele tinha pedido para a mãe dele as cartas e que a mãe dele falou que não ia comprar porque ela não tinha dinheiro e que essas cartas aí para comprar dava para comprar comida de tão caras que elas eram. E aí todo mundo riu e a gente foi ver, por exemplo, que tem decks, né, que são tipos de baralhos que podem chegar assim a valores bem caros mesmo, assim, mais de R$ 400 um deck, né, especial lá de Pokémon. E aí nem todos tinham. Uma das crianças vai falar assim para mim, professor, a gente podia fazer que nem o menino fez no ano anterior, em 2018, uma criança, e ela ficou famosa, teve bastante repercussão, ela fez as figurinhas da Copa do Mundo do ano anterior. A própria criança fez. E aí, essa criança que foi esse menininho aqui, eu não me lembro o nome dele, deu a ideia da gente fazer as nossas próprias cartas. Então, aqui, a gente foi para a sala de aula, eles estão fazendo as próprias cartas, uns estão copiando, estão se inspirando aí numa carta oficial. E aí a gente ficou lá por algumas aulas fazendo as nossas cartas. Mesmo as crianças que tinham a carta oficial também fizeram, né? Ficamos aí com bastante carta. Elas tentaram manter, né, esse padrão de ter um número aqui em cima, que era o que, para eles, era o que era mais importante, né? Mas também colocaram os nomes, inventaram Pokémons, né? Enquanto alguns estavam fazendo, outros já tinham quase terminado. E aí uma das meninas, ela terminou muito rápido, ela pegou um pedaço de EVA que tinha, e eu não sei onde é que estava, mas assim, ela conseguiu um pedaço de EVA e fez um pedaço
de uma máscara de Pikachu. E aí pronto. Tive que também pensar nessa atividade com as máscaras. Ó, reparem aqui, tem uma mochila de Pikachu. Então, o Pokémon, dentre as brincadeiras que a gente começou, foi o que foi ganhando mais força, foi o que ganhando mais força e que as crianças né, demonstraram mais interesse, demonstraram que brincavam mais, né? Aí, com uma dessas máscaras de Pikachu, de EVA, eu também fiz as outras aulas confeccionando máscaras de EVA. E aí aqui estão todas as máscaras que a gente fez. E aí tinham vários Pokémons, não só o Pikachu. Essas rosinhas aqui era de um Pokémon chamado Jigglypuff. Aí esse preto eu não sei. Tinha máscaras do Miau também. E a gente voltou para aquele espaço que não era muito utilizado. E a gente fez durante várias aulas as brincadeiras Pokémon, que eram aquelas primeiras lá de caça Pokémon, mas agora parece que com as máscaras ficou um pouco mais fácil, porque as crianças não mudavam de Pokémon toda hora, né? Então elas conseguiram brincar bastante. Eu estava tematizando ginástica rítmica, inclusive essas fitas aqui são da Jaque. E eu tinha essas fitas que eu acho que eu ia dar aula logo depois dessa. E aí elas quiseram utilizar, então virou uma brincadeira de Pokémon. Essas fitas de ginástica rítmica eram os poderes que elas tinham, né, que os Pokémons tinham, e elas ficavam durante muito tempo lá, durante muitas aulas, fazendo essas brincadeiras de Pokémon lá em cima, nesse espaço, né, que era o morro, a gente chamava de morro. Então, o que que a gente começou? Então, o que que a gente fez, né? A gente começou com as brincadeiras, reconhecendo as brincadeiras que as crianças brincavam em outros espaços. A gente foi reconhecendo as brincadeiras que elas inventaram no momento da educação física lá. Então, todas as vezes que tinham as aulas, as brincadeiras eram diferentes. Uma das coisas que eu percebi é que elas alternavam o protagonismo da historinha. Porque se sempre uma pessoa fosse a Suzy, ou se sempre uma pessoa fosse o Pikachu, ou a Barbie, para as demais, né, não era interessante, elas iam abandonando e pulando de brincadeira em brincadeira. Conforme a gente foi aprofundando, a gente chegou aí no Pokémon, no tema do Pokémon, e ficou durante bastante tempo e fez essas diferentes formas de brincar de Pokémon, né? O card, a brincadeira no morro, assistimos o filme, fizemos os nossos próprios cards, depois fizemos as nossas máscaras. Então a gente ficou bastante tempo brincando de Pokémon e conforme alguns assuntos, né, eram passíveis de uma problematização, a gente foi fazendo. Por exemplo, a utilização do morro, né, a utilização daquele morrão lá. Então, por exemplo, reclamavam que as crianças iam voltar suja para a sala de aula. E aí eu provocava, eu falava, poxa, que bom, porque educação física é isso mesmo, brincar é assim mesmo, tem que se sujar. E aí reclamavam, falavam que podiam se machucar. E aí, de novo, falava que, poxa, isso eram coisas que podiam acontecer nas brincadeiras, em outros lugares, na rua, que eu ficaria bastante atento, mas que a gente não deixaria de usar o espaço por conta disso. E aí acabamos que a gente fez um semestre inteiro dessas brincadeiras, ninguém se machucou, elas saíram brincando de uma forma mais complexa, né, de uma forma mais densa, com mais elementos do que elas começaram lá
no começo do semestre. E é isso aí. Muito bem, Pedro. Muito obrigado, tá? Tanto para você quanto para a Jaque. Agora nós vamos passar aí a palavra para a turma, vamos ver o que elas colocam. Vocês puderam ver duas tematizações, né? A Jaque tematizou vôlei de idosos, o Pedro tematizou brincadeiras dos desenhos animados. Vocês perceberam dois percursos absolutamente distintos. É importante que se diga que tudo isso que a Jaque falou de vôlei de idosos, ela não sabia antes de começar o trabalho, ela foi nesse processo junto com os estudantes, e o Pedro, em que pese ser um grande conhecedor do Pikachu e do Pokémon, o Pedro também não conhecia tantos detalhes assim do baralho, das brincadeiras, etc. Tudo bem, gente? Então, acho que a gente quebra, viu, Pedro? Acho que é importante enfatizar isso. A gente quebra um paradigma importante hoje, né? Olha, se lá na semana passada, né, a Marina foi mostrando para vocês que, né, o trabalho do forró, o trabalho com a capoeira, e a gente não teve tanto tempo assim para discutir o assunto, no que diz respeito ao tema abordado, eu vou bater nessa tecla, né? O que nós vimos hoje já dá condições a gente pensar, nossa, mas será que esse professor Pedro, sabia tudo isso que ele sabe? E mesmo que foi há 2 anos atrás, né? Então já algum tempo se passou e muitas coisas também ele já esqueceu. Mesma coisa da Jaque, né? Então a Jaque desenvolveu aquele trabalho em 2016, se passaram 5 anos, muita água passou embaixo da ponte, então é óbvio que muitos detalhes a gente não sabe. Vocês podem encontrar lá no site do grupo, vocês podem encontrar tanto o relato do Pedro. Tá aparecendo aí, gente? Sim. Sim. Tá? Então, vocês podem encontrar tanto o relato do Pedro quanto o relato da Jaque. Ambos estão lá no site e, claro, né, com muito mais detalhe do que vocês ouviram agora, tá bom? Bom, vamos lá, gente. Quem gostaria de usar a palavra, quem quer se inscrever, quem quer colocar no site, desculpem, quem quer colocar no chat, fiquem à vontade. Lembrando que nós estamos pensando hoje, nós estamos pensando nas situações didáticas de mapeamento, vivência, leitura da prática corporal e ressignificação. Quem gostaria de tentar fazer esse exercício de identificação dessas situações didáticas, seja na tematização do vôlei de idosos, seja na tematização das brincadeiras dos desenhos animados? Com o brinde ainda que o Pedro fez, que ele finalizou a apresentação dele, ainda fazendo, né, uma retomada. Eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Oi. Oi, Daniel. Ai, desculpa, eu não levantei a mão. Não faz mal, já. Se eu ligar a câmera, tudo bem. Depois Tudo bem. Não, na verdade, é uma coisa, uma curiosidade que me bateu aqui. Em relação às crianças lá do Pokémon, o jeito delas brincarem foram elas mesmas que estabeleceram? Com exceção daquela intervenção dos alunos do 9º ano, tentando ensinar como que se brincava de uma maneira supostamente mais correta daqueles cards, todas as outras formas foram produções imanentes da aula. O legal, Daniela, foi observar que toda a aula a brincadeira era diferente. Então a regra mudava. Toda a aula a brincadeira mudava. Eles davam muito valor aos números lá, então às vezes o número não era tão importante, o número que estava no card. Então, aquele número ele é importante, mas na brincadeira oficial,
seria a quantidade de vida que aquele Pokémon tem. Só que se eu dou um golpe de 10 e aquele, né, um dano de 10, um dano de 25, você subtrai 10 e 25 daquela vida. O que eles faziam? Eles olhavam o que tinha o maior número e era sabe que parece? Eu não sei se você brincou, eu brinquei muito. Lembra daquele super trunfo? Lembro. Você escolhe, vê qual que tem um número maior e aí entrega a carta. Então eles brincavam, eles e elas, né? Porque é muito gostoso ver isso depois de um tempo, o quanto as meninas ali, principalmente a Natalie, ela era uma protagonista assim incrível das brincadeiras. E ela que brincava desse jeito, ela tinha muitas cartas, ela distribuía para as pessoas e eles iam brincando. Alguns sabiam que tinham pokémons lendários, alguns sabiam que tinham pokémons mais raros, que eles falavam. Então, eles conseguiam essas cartas e eles iam me mostrando. Todavia, na hora de jogar, eles não sabiam o golpe, né, porque precisava ler, então eles precisavam ser alfabetizados para isso. Eles precisavam saber, por exemplo, que cada golpe corresponde a um certo tipo de dano, mas que você precisa ter energia, você precisa estar na sua vez de jogar para dar aquele dano, né? E aí elas jogavam isso de uma forma bem mais simples. Mas as outras brincadeiras, todas elas foram produções específicas da turma, né? Então, tinha muito conflito, e acho que vocês já viram isso, uma criança correr e falar assim, professor, ela está fazendo algo que não pode. Ela não pode fazer isso na brincadeira. E aí, o que eu respondia? Vamos tentar conversar. Então, a gente chamava as pessoas que estavam naquela brincadeira e tentava resolver. Uma das coisas que eu percebi no aniversário eu tenho aqui o vídeo, eu estou tentando procurar para mostrar para vocês. No aniversário da Suzy, aí elas vão cantando parabéns para a Suzy, só que sempre a mesma menina é a Suzy. Na outra aula, elas começam a não querer brincar com aquela menina, porque só ela é a Suzy, a festa é sempre para ela, e aí elas passam a alternar quem que vai ser a Hailey, quem que vai ser o Ken, quem que vai ser as amigas lá da Barbie e da Suzy. Ah, tá. Então, essas formas também seriam ressignificações, no caso. O Marcos, pode falar, Marcos? Sim, sim. Eu gosto muito de estudar isso, né? Essa ideia da linguagem nas práticas corporais. Uma das coisas que eu aprendi com esse relato é justamente a fluidez da linguagem. A fluidez, porque sempre os significados são muito fluidos. Então, são sempre ressignificados a todo momento, assim. Ah, legal. Muito bem, Daniela. Concluiu, Daniela? Sim, sim. Obrigada. A Érica se inscreveu. Érica, a palavra é sua. Oi, obrigada aí pelos expositores por compartilharem. Eu achei bem legal, agora a gente está vendo mais a parte também de ressignificação, até dos relatos lá que a gente tinha lido. Eu já tinha visto alguns, por exemplo, do salta-feijão, que aí muda completamente e tal, e aí se inventam outras regras e tal. Mas aí, ó, eu estou meio na dúvida, não sei se eu vou levar ponto negativo agora, viu, professor? Porque, assim, no mapeamento está colocado como identificação de práticas sociais que já ocorrem, né? E aí eu fico pensando como é que, então, que a gente alça aí essas outras práticas, como, por exemplo, o vôlei, que não estava lá colocado, mesmo também quando a gente tratou do sumô e tal, como é que a gente faz para trazer, então, uma prática que não tem ocorrência naquela comunidade, que você vai trazer alguma coisa que está fora da escola, está fora do universo
dos alunos. Eu ainda estou meio encasquetada com isso daí, não sei. Como o Pedro e a Jaque, além de professores da rede municipal, eles também são estudiosos da proposta. Pedro, comenta o questionamento da Érica, por favor. Ô, Érica, o que você falou é muito bom. É difícil de comentar. É uma boa questão. Eu vou tentar, não sei se eu compreendi, mas a partir do que as crianças falam sobre determinada prática corporal, né? E aí o professor sensível ao que as crianças estão dizendo sobre aquilo, o professor vai produzindo uma tematização a partir do que elas estão falando, mas não necessariamente sobre o que elas estão falando só no começo. Então, elas trouxeram para mim lá algumas brincadeiras, e aí eu fui, né, sensível a essas brincadeiras, a gente foi vivenciando isso na escola, mas chegou um momento que nem tudo que elas falavam sobre as outras brincadeiras podia ser contemplado na escola. E aí, então, continuando ouvindo elas, mas agora sobre as brincadeiras do Pokémon, eu fui produzindo as minhas próximas aulas. Então, por exemplo, eu nem sabia que tinha um filme de Pokémon, eu fiquei sabendo pelos alunos. No momento que elas me falam, né, me falam sobre o filme, e aí algumas outras crianças falam: eu nunca fui no cinema. E aquilo me incomoda, eu falo: não, a gente vai fazer um cinema na escola, né? Mas o filme ainda está no cinema. Não, mas vamos dar um jeito para que as pessoas possam assistir isso, né? E aí a gente pega essa versão aí e... Ou seja, você continua sensível ao que as crianças estão falando. Você continua você continua mapeando. Só que você vai contemplando e produzindo as suas aulas a partir do que elas estão falando no decorrer de todo o projeto, né? Seria muito ruim, né, Érica, se a gente ficasse apenas naquilo que as crianças já sabem ou já conhecem, né, fora da escola, né? A nossa intenção não é que essa experiência traga uma experiência melhor, mas talvez uma experiência mais complexa, com mais elementos, que elas possam ler aquelas práticas corporais, ler e significar, né, e produzir aquelas práticas corporais de uma maneira, a partir com mais elementos, com uma riqueza maior de significações. Tudo bem? Não sei se eu só piorei a sua questão. Não, tá, mas continua meio que dentro do universo do que elas vivenciam, né? Aí minha pergunta é como é que você vai além e apresenta alguma coisa totalmente inusitada se a proposta é só trabalhar com a ocorrência das práticas corporais da sociedade que elas vivem. Então, Érica, aí complementando o que o Pedro disse, eu concordo com tudo que ele disse, né? Então, nós trabalhamos com a ocorrência social das práticas corporais. Por quê? Porque existe uma tradição dentro da educação física das pessoas inventarem coisas para mostrar para as crianças, né? Então, não. O vôlei de idosos, ele existe na sociedade. Pode ser que ninguém naquela turma sabia disso, mas ele existe na sociedade. As brincadeiras, o baralho do Pikachu, etc., as brincadeiras de desenhos animados, elas existem na sociedade. Então, não foi o Pedro que inventou as brincadeiras que as crianças trabalharam, foram as próprias crianças que produziram a partir dos seus referenciais. Quando a Jaque decide trabalhar vôlei, ela decide isso a partir do mapeamento. Então, gente, o mapeamento
E aí, o mapeamento, mais recentemente, né, gente, porque a proposta, como toda teoria, ela vai se modificando. O mapear nada mais é do que produzir uma cartografia das práticas corporais. Então, o vôlei de idosos existe. A Jaque resolveu trabalhar com práticas corporais que estivessem nesse universo que os jovens e adultos e idosos já conheciam. Aí apareceu lá, vocês viram, o futebol, o voleibol e o basquetebol. As condições de realização da prática lá na rua, na frente do CIEJA, permitiram que ela começasse a fazer o vôlei. Mas, diante da realidade daquela turma, com pessoas idosas, pessoas com dificuldade de mobilidade, a Jaque fala, nossa, vamos trabalhar com o vôlei de idosos, mesmo que a turma não conhecesse o vôlei de idosos. Então, se vocês olharem os trabalhos da Jaque, a Jaque tematizou golfe, a Jaque tematizou corrida de orientação, então são inúmeras práticas corporais que não são realizadas por aquelas pessoas, mas as pessoas sabem que essas práticas corporais existem. Tudo bem? Então, mapear, gente, mapear não é, isso está no texto sugerido para hoje, né? Mapear não é levantar conhecimentos prévios. Levantar conhecimentos prévios é outra coisa. Mapear é produzir uma cartografia do universo cultural corporal das pessoas. Tem uma questão importante, né, que eu acho que ajuda a Érica a pensar, se não fossem as aulas de educação física, as crianças não tinham brincado dessa forma. Né? Mas então, é que também, se não fosse as aulas de educação física, talvez tivesse alguns esportes que eu nunca ia ter conhecido, entendeu? Certo. Que foram me apresentados pela escola. E aí, de repente, se for pelo mapeamento só do que já ocorre na sociedade, aquilo não vai estar mapeado. Não, mas, Érica, ocorrer na sociedade é que você está misturando ocorrer na sociedade com as pessoas fazerem. Ocorrer na sociedade é as práticas terem existência na sociedade. Entendeu? As práticas existem na sociedade, elas não foram inventadas. Então, quer ver, ó, quase todo mundo nessa turma aqui brincou de nunca 3. Quase todo mundo aqui nessa turma brincou de pega-pega corrente. Quase todo mundo, né? Porque vocês estão numa faixa etária, que eu já fizemos essas conversas. Então, quando você vai na praça, quando você vai no Parque do Ibirapuera, quando você vai na cidade universitária, você não vê ninguém brincando de nunca 3, ninguém brincando de pega-pega corrente. São brincadeiras que só existem dentro da escola, elas não têm uma ocorrência social fora da escola. Entendeu? Então, não faz o menor sentido fazer isso na escola. Porque ao fazer isso na escola, você está suando, você está correndo, você está se divertindo, mas você não está entendendo como isso funciona na sociedade, porque isso não tem fora da escola. Percebeu? Então, se a gente está fazendo uma escola, não estou nem falando uma educação física, estou falando, se a gente está fazendo uma escola para as pessoas poderem entender a sociedade e mudarem a sociedade, atuarem na sociedade, você tem que trabalhar com temas que existem na sociedade. Então, há teóricos importantes da educação, né, que vão dizer todo tema é digno se ele existir na sociedade. Porque a gente enche o currículo com coisas que não existem. Né? A gente fica enchendo o currículo, né, de um monte de brincadeiras que não vão servir para nada, do ponto de vista do entendimento daquelas práticas na sociedade. Então, o vôlei de idosos, ele existe. Existe no SESC, né? Tem campeonato, ele existe. Brincadeiras e desenhos animados, as crianças brincam em casa, brincam na rua, compram baralho, né? Então, existe. O que o Pedro fez, o que a Jaque fez, foi pegar uma dessas práticas e estudar melhor essas práticas. Mas, ô Marcos, acho que tem uma questão importante que por exemplo, entender que as brincadeiras são elementos da cultura corporal e que são produzidos e ressignificados a todo momento. Então, em 2 cidades diferentes, pessoas vivenciam o skate de maneiras diferentes, certo? O que um professor sensível
ao mapeamento do conhecimento das crianças faz? Ele tematiza aquilo que as crianças têm falado sobre o skate. Por exemplo, ele traz para dentro da escola. Todavia, ao vivenciarem aquele skate dentro da escola, eles também estão produzindo um outro skate, uma outra experiência com skate, que já também não é mais a mesma experiência das duas cidades. E aí que o meu medo é a gente pensar que a escola reproduz o que as crianças fazem fora dela, né? E aí eu acho que no relato fica muito claro que não. A gente considera o que as crianças falam sobre essas brincadeiras, mas ao brincarem dentro da escola, elas produzem conhecimento, elas produzem outras brincadeiras, outras experiências, né? Então, eu tenho o medo, né? O receio é a gente achar que dentro da escola a gente só vai reproduzir o que as crianças estão falando e ficando apenas num tipo de conhecimento que as crianças já possuem. Então, não é isso, né? Ao vivenciar dentro da escola, a gente vai problematizar, a gente vai tematizar e vivenciando dentro da escola, isso naturalmente, porque é uma característica da nossa linguagem, a gente também está produzindo uma outra coisa, né? Pessoal, antes, eu estou vendo o horário, a gente está chegando bem pertinho do final, e a gente não quer prender vocês mais. Antes da gente terminar, eu tenho duas coisas que eu considero muito importantes para falar para vocês, tá? A primeira é a seguinte: nós já deixamos lá no site, Raquel, eu vou apresentar o site e aí você me diz se aparece, tá? Nesse final de semana, eu e a Raquel trabalhamos nisto e nós já dispusemos para vocês. Está aparecendo, Raquel? Tá subindo agora. Tá. Nós já dispusemos para vocês, gente, os textos, né, os relatos que a gente gostaria que vocês analisassem. Um deles, então, atividade avaliativa final. Analise um dos relatos de experiência relacionados abaixo mediante o confronto com o referencial epistemológico e metodológico da educação física cultural. Então, lá na semana passada, vocês perguntaram, Marcos, e aí, quando é que você vai colocar os relatos? Então, os relatos estão aqui. Nós pedimos um desses, nós selecionamos um de cada prática corporal, e aí a Raquel falou, não, mas tem que ter lá da Pablo Vittar. Então, tá bom, Raquel, vamos lá, colocamos aqui da Pablo Vittar. Então, a gente pede que você selecione um dos 6 e olhe os critérios, por favor. Critérios. Reconhece os campos teóricos que possam ter inspirado o professor ou professora, autor ou autora do relato? Identifica os princípios ético-políticos que agenciaram o professor ou professora na definição do tema e no planejamento das situações didáticas? A análise que você fez, né? Sinaliza situações didáticas desenvolvidas, indica os conhecimentos e justifica esses itens aqui, gente. Justifica com base na bibliografia. E aí, pessoal, por favor, envie a análise por e-mail em arquivo Word, máximo 5 páginas. Então, nós entendemos que com 5 páginas você dá conta de fazer isso aqui, gente, com muita tranquilidade. Tem gente que manda 15 páginas. Gente, quanto mais você escreve, a probabilidade de escrever coisa que não tem relação é grande. Então, escreva pouco. Então, 5 páginas está de bom tamanho. No assunto do e-mail, escreve lá, por favor, atividade avaliativa. Identifique o arquivo da seguinte maneira. Então, por exemplo, se fosse o Pedro a encaminhar a atividade, o nome do arquivo seria Análise de Pedro Boneto. Bom,
apesar destes cuidados e destas orientações, etc, 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 né, que a gente pede que vocês encaminhem para a gente. Olha, no dia 1º, que é a turma de quarta-feira, tá? Até o dia 1º de dezembro. Apesar disso, nós teremos colegas, porque todos os anos acontece, e é assim mesmo, né? O trabalhar com educação é isso mesmo, teremos colegas que vão se atrapalhar um pouco. Então, qual é a nossa prática? A gente comenta e devolve. Aí você mexe, 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 manda de novo para a gente. Aí a gente comenta e devolve. Aí você mexe, 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 até a gente falar, nossa, beleza, os objetivos do curso que estão lá no alto da disciplina, né, lá no alto do site, foram alcançados. Então, fechamos a disciplina EDM 0348 ou EDM 0337. O que vocês viram na semana passada, né, no trabalho da Marina, o que vocês viram hoje com o Pedro e com a Jaque, o que vocês verão nos 2 próximos encontros, que também trabalharemos com relatos de experiência, é o que a gente está esperando que aconteça em PIED. Então, lá na semana passada, não lembro se foi na turma de vocês ou na outra turma, eu falei, o que é para fazer lá nos dias de apresentação? É isso. Essa é uma apresentação de relato, né? Então, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Vocês viram que a Jaque escolheu uma forma de apresentar, o Pedro escolheu outra forma de apresentar e a Marina escolheu outra forma de apresentar. Eles fizeram 3 apresentações diferentes. Você pode inventar a sua forma de apresentar também, não precisa seguir essas referências, mas essas são referências. Você fala assim, olha, Pedro fez desse jeito. Pedro foi alternando o vídeo e a apresentação, o Pedro não fez nada escrito, o Pedro colocou imagens, né, do trabalho que ele realizou, a Jaque escreveu lá quais são os objetivos, a Jaque escreveu qual foi a avaliação, então cada pessoa escolheu uma trajetória que considera mais adequada. Entendemos as 2 situações, gente? Então, PIED, a gente espera uma apresentação que pode ser essa, pode ser desse jeito, e atividade avaliativa, a gente espera um texto, né, dessa disciplina, com no máximo 5 páginas, e que vocês, escolham um daqueles relatos, tem relato para tudo quanto é gosto, né, escolha um daqueles relatos e fala, olha, eu vou fazer uma análise e vou tentar identificar os campos de inspiração, os princípios ético-políticos, as situações didáticas, né, que foi hoje, os conhecimentos acessados pelas turmas e vou justificar as minhas escolhas. Então, a Daniela falou, olha, isso é ressignificação? Beleza, agora, por que isso é ressignificação? Né? Então, o texto tem que contemplar também estas informações importantes. Dúvidas, questões? Sofia, a palavra é sua, depois eu tenho um comentário para fazer para o Francisco. Pois não, Sofia. Professor, eu só não entendi a parte que você disse que a gente entrega para você dia 1 de dezembro e você vai entregar para a gente com comentários, depois a gente vai poder entregar, é isso? Entendi certo? Então, Sofia, porque, olha, no melhor dos mundos, né, no mundo ideal, eu bato o olho no texto, leio o texto lá e falo assim, caramba, a Sofia, sacou tudo, percebeu tudo, identificou tudo, show de bola, 10, Sofia, porque eu adoro colocar 10 no Júpiter, eu adoro, tem uma verdadeira emoção cada vez que eu coloco 10 no Júpiter. Mas, às vezes, a Sofia, os princípios estabelecidos. Abri até a câmera para ver isso. Não, eu abri até a câmera para ver isso, não fica nem vermelho. A Sofia, não é verdade que eu fico até emocionado quando eu coloco 10? Fico sim, Pedro. Aí você já trabalhou comigo, você sabe. Aí eu chego lá, né, leio lá e falo assim, nossa... É por isso mesmo. Então, Sofia colocou, princípio está beleza, campo de inspiração beleza, situação beleza, mas, gente, a Sofia esqueceu de falar aqui dos conhecimentos. Cadê os conhecimentos, Sofia? Aí eu escrevo lá para a Sofia, Sofia, cadê os conhecimentos? Aí a Sofia, é mesmo. Vai lá, olha o relato, cadê os conhecimentos lá? Coloca na atividade e manda de novo para a gente. Tá certo, perfeito. Isso, essa continha que a gente não sabe fazer, viu, Ana? Essa continha, para nós, a gente gosta de 10. Então, 10, todos aqueles critérios lá.
Nunca vi esse 10 aí, nunca. A cara do Pedro tá melhor. Aluno umas 4 vezes. Como que chama? Monitor umas 2, 3. Nunca vi esse 10 aí, viu? Mentiroso, gente. Não acreditem, é intriga da oposição. Agora ele tá falando que já é doutor, né, Marcos? Tipo, tranquilo, de boa, já defendeu. Olha, a Cecília, gente, a Cecília que acabou de escrever um comentário, a Cecília já está com A mais 10 parabéns, porque a Cecília viu o vídeo inteiro e viu a Judite que apareceu no vídeo. A Cecília escreveu cachorrinho lá no comentário, mas era a Judite, que é uma cadelinha, né? A nossa cachorra. Aí ela apareceu lá, a Cecília foi lá e viu. Ou seja, puxa, a Cecília viu o vídeo até o final, né? Gente, todo mundo tem condição de fazer atividade, vai ser super tranquila, e vocês precisam exercitar isso. Se a gente tivesse, como eu já disse 1000 vezes, né, se a gente tivesse presencialmente, vocês teriam trabalhado mais com os textos escritos. Não dá para a gente fazer isso aqui agora, aqui, né, durante as noites, mas dá para vocês irem lendo, percebendo, entendendo, sacando né, esse processo performativo da tematização. O Pedro está duvidando que vai chover 10. Não duvide, Pedro. Sempre chove 10, sempre chove. Gente, tá bom por hoje? Nossa, tá um silêncio, acho que tá bom. Tá bom, professor. Tá bom, tá bom. Boa noite, Perfeito, obrigada. obrigada. Gente, boa noite, obrigado. Fiquem bem, se cuidem muito. Semana que vem tem mais. Valeu, boa noite. Eu queria só falar com você do prazo, né? Porque como eu tô nessa turma, o prazo é dia 1º de dezembro, mas para mim é inviável, tipo. E, enfim, aí eu não sei se eu posso mandar. Eu vi que acho que o prazo da outra turma é dia 15. O Enfim, prazo da outra separei, turma... mudei de casa, tô procurando casa, na verdade. Tô numa casa provisória. Ana, não tem problema. Você pode mandar no prazo da outra turma, porque Tá. nós temos... porque o que acontece? Como vocês estão já 3 semanas na frente, né, por conta dos feriados Sim. de terça-feira, então você pode seguir o prazo da outra turma, não tem problema. Tá bom, professor, eu agradeço muito, viu? Vou tentar mandar antes, né? Mas vamos lá, vou me manter nesse dia 15 aí, tá bom? Beleza. Boa noite para vocês. Até. Tchau, tchau. Ô, Neira, deixa eu perguntar outra coisa. Eu sei que é para disciplina de estágio, Pode mas é que perguntar. agora rolou que o meu grupo está tudo em pânico, porque a gente estava dependendo de uma ONG que a gente achou que ia dar tudo certo e não permitiram, não deixaram lá o projeto que a gente propôs. Aí não sei se você teria alguma coisa para indicar para a gente, porque você tem tantos contatos, tantos pupilos aí. Porque agora a gente vai começar tudo de novo pedir nas escolas públicas, em privada. Bateu um desespero, nossa. Porque até então a gente fez a proposta, viu o negócio do museu, fez a proposta e tal. Mas eu não sei se é melhor a gente discutir com a professora de estágio, mas sei lá. Mas, Érica, e aí não andou lá na ONG? Não andou a proposta? Ai, não, eles não gostaram, falou... É que deram uma resposta, assim, tão horrorosa que aí quem pediu, que era a menina que trabalhou lá já, não quer mais fazer lá e tal, porque deram só poucos dias para a gente fazer, pouco tempo, e meio assim de má vontade. Ninguém da sua turma, ninguém do seu grupo trabalha em escola? Trabalha, e tem mas só que na escola pública é muito difícil, professor, eles deixarem aceitar. E só em escolas, eu nem tentei, eu já fiz estágio lá na Raimundo, por exemplo, só quando a escola é mais progressista, assim, aí só rola esses projetos, eles deixam fácil, mas a maior parte não. Então a gente está meio desesperado, então não sei. É melhor falar com a professora de estágio, né? Então, estou mandando até uma mensagem para o Pedro, porque, se bem que Pedro, criança pequena também, né? Porque o Pedro trabalha lá no Júlio Mesquita, que é perto da USP, talvez facilite para vocês, né? Qualquer coisa, professora, eu vou para qualquer lugar. Então, Érica, vamos fazer assim, eu vou tentar articular
o Pedro ou com outro colega, e aí eu mando uma mensagem para você, eu mando um e-mail para você, tá? Obrigada, professor. Obrigado mesmo. Para vocês, que bairro fica mais fácil? Qualquer um, professor. Qualquer um, a gente vai para qualquer lugar. Tá bom. Beleza. Tá? Obrigadão, viu? Beijos. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Fiquei até preocupado, professor. Você falou que tinha